No final do século XX, um poeta e jornalista inglês escreveu um livro intitulado 1984. O objetivo de George Orwell era denunciar algo muito perturbador que ele estava percebendo na sociedade do seu tempo. O livro conta a história de um país fictício, submetido a um regime totalitário, repleto de terror, violência e intimidação, e era governado por um líder chamado de o Grande Irmão, que pertencia ao partido Ing Sok. A curiosidade é que esse país possuía um ministério chamado o Ministério da Verdade. E a responsabilidade das pessoas que trabalhavam nesse Ministério da Verdade era trabalhar toda a história passada de tal forma que favorecesse o governo do Grande Irmão. Em outras palavras, quando a história favorecia a imagem desse grande líder, essa história era contada como de fato ela aconteceu. Mas quando a história não colaborava com a liderança do Grande Irmão, eles logo tratavam de mexer os seus pauzinhos, de manipular algumas informações e de criar uma verdade fantasiosa para que esse líder pudesse continuar sendo visto como o grande líder daquele povo. Esse romance nos alerta para o fato de que nem tudo aquilo que nós ouvimos é de fato verdade. Que nem tudo aquilo que a gente lê por aí nos jornais, nas revistas, nas redes sociais é digno de confiança. E por trás de muitas notícias que chegam até nós, a gente precisa perceber, existem pessoas manipuladoras com seus interesses, com as suas vontades, e tudo isso acaba forjando uma notícia que nem sempre é comprometida com a verdade como um todo. Um dos problemas mais avassaladores do mundo contemporâneo são as chamadas fake news. Você conhece muito bem essa expressão, é uma expressão que está na boca de todo mundo. Fake news são notícias falaciosas, são propagandas enganosas, são mentiras produzidas em laboratório, e elas têm o poder de transformar uma mentira em verdade e uma mentira em verdade e uma verdade em mentira. Mais do que isso, elas têm o poder de transformar bandidos em mocinhos e mocinhos em bandidos. Não são raras as vezes que a gente recebe uma notícia no WhatsApp, por exemplo, e a gente fica se perguntando assim: será que de fato isso é o que está acontecendo? Será que essa história é verdadeira? Será que esse comentário que eu recebi é digno de confiança ou não? Segundo o Relatório de Segurança Digital do Brasil, o órgão responsável pela análise dessas informações, o número de pessoas impactadas no nosso país com fake news é de aproximadamente 8,8 milhões de pessoas. Esse número é o número de pessoas que possuem smartphones em suas mãos. Basta que a gente carregue com a gente um smartphone, que a gente tenha acesso à internet, que a gente tenha acesso a uma rede social para a gente ser bombardeado com fake news o tempo inteiro. Só nos 3 primeiros meses desse ano, essa organização estima que foram acessadas cerca de 2,9 milhões de fake news. Gente, que coisa maluca que está acontecendo. A gente já não sabe mais se o que a gente lê é verdade, se é mentira, se é digno de confiança ou se não é. 95,7% dessas fake news foram disseminadas, sabe através de qual rede social? O WhatsApp. É isso mesmo. Recentemente as fake news têm sido produzidas tanto por trollagem, como por dinheiro ou vantagem pública, vantagem política. As motivações são as mais variadas. Um exemplo de fake news produzida com o desejo de simplesmente trollar foi aquilo que aconteceu em 2014, quando algumas pessoas disseminaram a notícia de que havia uma mulher sequestrando crianças no litoral paulista e usando essas crianças em rituais de magia negra. O triste é que, nessa notícia que foi espalhada, um suposto retrato falado foi postado também.
E aí algumas pessoas no Guarujá olharam para esse retrato e disseram: a gente sabe quem é essa mulher. E dezenas de pessoas foram até a casa dessa mulher, tomaram essa mulher e a espancaram até a morte. Isso foi narrado pelo G1, você pode ler essa notícia na íntegra. Um exemplo de fake news que foi produzida por dinheiro foi uma que aconteceu em 1995, quando foi divulgada a notícia de que um extraterrestre havia sido encontrado. Um extraterrestre morto. Então, um vídeo de 17 minutos começou a circular por aí, mostrando esse corpo sendo manipulado. 20 anos depois, aqueles que produziram o vídeo, os cineastas, eles disseram: olha, de fato foi uma palhaçada, de fato foi uma estratégia de marketing. Alguns empresários gastaram 54 mil reais produzindo esse vídeo, e o objetivo era vender para os jornais, vender para as redes sociais, e olha, esses empresários não ganharam pouco dinheiro, não. Um exemplo de fake news por vantagem política é o que a gente viu em 2016 com as eleições nos Estados Unidos. Essas fake news vieram tanto do lado da Hillary Clinton, quanto do lado do atual presidente, Donald Trump, e a intenção era destruir a imagem do outro para angariar mais votos. O mesmo aconteceu no Brasil recentemente, dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda, fake news, tentando destruir a imagem do outro para que então pudesse acontecer alguma coisa de diferente. A CIA investigou e tem investigado nos Estados Unidos, e o Ministério Público tem investigado no Brasil, com vistas a acabar com esse tipo de notícia falaciosa, que é muito perigosa e danosa para a sociedade. Essas notícias falaciosas têm se consolidado graças a um traço muito peculiar da cultura atual. E esse traço chama-se pós-verdade. Já ouviu falar em pós-verdade? Pós-verdade foi a palavra do ano em 2016, segundo o dicionário de Oxford. Pós-verdade é um neologismo que descreve a nova maneira das pessoas conceberem a verdade. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Há um tempo atrás, no período conhecido como modernidade, a verdade era um conceito que dependia essencialmente dos fatos, das pesquisas, da ciência, ou pelo menos devia possuir o mínimo de razoabilidade. Mas atualmente, o mundo mudou e o conceito de verdade também. Hoje, o conceito de verdade é um conceito muito relativo, circunstancial, e que depende mais das minhas crenças e das minhas emoções do que dos fatos propriamente ditos. Um exemplo disso foi algo que eu vivenciei numa experiência de jantar na casa de um amigo aqui em Sorocaba. A gente marcou esse jantar porque eu queria conhecer um amigo desse amigo, com o objetivo de falar de Jesus para ele. Em determinado momento eu perguntei para ele assim: o que é que você pensa a respeito de Jesus? Ele disse assim: Jesus, deixa eu contar para você o que eu penso a respeito de Jesus. Para mim, Jesus é um extraterrestre. Eu falei: sério? Ele disse: sim. Verdade? Ele disse: sim, verdade. Eu acredito, Jesus foi um extraterrestre. Um extraterrestre, por sinal, foi morto pelos judeus. E anos depois, foi vingado por um outro extraterrestre. E eu disse: vingado por um outro extraterrestre? Quem? Ele disse: Hitler. Claro, um outro extraterrestre, Hitler. E o sujeito começou a falar, e eu fiquei até com medo dele falar que tinha e conhecia mais extraterrestre, né? O curioso foi que o sujeito não ficou nem um pouco vermelho com as afirmações que ele fez. Enquanto eu pensava assim, de onde o sujeito tirou essa ideia, esse conceito? Ele não precisava tirar de lugar nenhum, porque na pós-verdade, basta que eu creia assim, para que isso seja uma verdade para mim. Basta que eu sinta que as coisas são verdadeiras da forma como eu penso, que elas passam a ser verdades para mim, conforme o meu sentimento. É exatamente nesse contexto de pós-verdade que as fake news
ganham um espaço muito grande. As sementes da fake news em terras de pós-verdade têm um poder de germinar, crescer e dar frutos que é muito grande. As fake news têm gerado inúmeros prejuízos, tanto para a sociedade quanto para o cultivo da fé cristã. Em primeiro lugar, por terem consolidado alguns conceitos completamente estranhos à palavra de Deus através de ditados populares. Alguns dos ditados populares que a gente ouve por aí falam a respeito de Deus, trazem conceitos a respeito da espiritualidade, mas não são verdadeiros. Não tem eco nas Escrituras. São fake news. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Somos todos filhos de Deus. Já ouviu isso? É um ditado que está na boca de todo mundo, mas que não encontra o seu amparo nas Escrituras sagradas, na revelação bíblica. Não se encontra definitivamente. O que a Bíblia nos diz a respeito do assunto é que Adão e Eva foram criados como verdadeiros filhos. Mas depois da decisão desses primeiros seres humanos de se afastarem de Deus, todos passaram a viver, a nascer e a crescer atrás das linhas inimigas. Todos nascemos como inimigos de Deus. E o processo de reaproximação do Senhor, para fazermos parte do povo dele, é chamado nas Escrituras de adoção. Nós só nos tornamos filhos de Deus depois do pecado dos nossos primeiros pais, quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando a gente se rende ao sacrifício que foi feito no nosso lugar e a gente se apropria do perdão. Dessa forma nós somos trazidos das trevas para a luz, saímos de trás das linhas inimigas e passamos a fazer parte do povo de Deus. Uma outra expressão que está na boca de todo mundo é ditado popular. Parece verdade, mas não tem amparo nas Escrituras, todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo conhece essa expressão. Ela é uma expressão que tem uma fluência muito grande no nosso contexto, porque é uma expressão pluralista, né? Onde o direito de todos é preservado, e isso faz com que conceitos assim se estabeleçam com uma facilidade imensa. Mas apesar do ditado ser bonito, essa é uma expressão que não encontra eco nas Escrituras. E à luz das Escrituras sagradas, é uma fake news. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus disse certa vez em João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As religiões diversas não nos levam a Deus. As nossas boas obras não nos levam a Deus. Se houvesse alguma maneira de nós chegarmos a Deus sem o auxílio de Jesus, certamente o Pai não teria sacrificado Jesus na cruz. Mas foi exatamente por perceber que não havia alternativa, não havia possibilidade, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que Jesus levasse sobre ele os nossos pecados e assim a reconexão fosse possível. Um terceiro e último ditado popular, que funciona como uma espécie de fake news para a gente, é a seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, viu? A gente gosta muito da democracia, a gente fala da democracia com boca cheia, com orgulho, mas foi exatamente a democracia que pediu a libertação de um bandido chamado Barrabás e a crucificação do nosso querido e amado Senhor Jesus. Crucifica-o. A multidão, democraticamente, crucificou Jesus. As fake news também têm prejudicado o cultivo da fé cristã, pois têm sido utilizadas por pessoas inescrupulosas com o propósito de alcançarem os seus objetivos pessoais. Tem muita gente aí mal intencionada nesse mundo que a gente vive, da espiritualidade, da religião e da fé, disseminando mentiras só para poder crescer, só para poder se estabelecer, só para poder ganhar dinheiro, e a gente precisa tomar cuidado. Do contrário, a gente acaba
se tornando massa de manobra na mão dessas pessoas. Alguns deles dizem: Deus me revelou que aqui no meio dessa multidão existe alguém precisando tomar uma decisão. E a resposta é: sim, siga em frente. No meio de uma multidão, quem é que não precisa tomar decisão? Que tipo de revelação é essa? Eu não estou criticando o fato aqui de Deus não poder se manifestar através de algumas pessoas, mas tem gente por aí usando esse expediente como uma forma de autorizar as suas próprias palavras e o seu próprio ministério. Outros dizem: Deus me revelou que se você doar tudo o que tem, Ele lhe dará o dobro do que você deseja. Fake news. Se você cair nessa, a única coisa que você vai conseguir é dívida, é rombo no seu orçamento, porque o que tem de gente por aí plantando fake news para poder enriquecer às custas da fé dos outros é uma barbaridade. Outros ainda dizem: Deus me revelou que devido à minha fé eu fui promovido a apóstolo. Pela madrugada, a gente vê isso o tempo todo na TV, né? Alguns homens dizendo que Deus os procurou para oferecer a eles um cargo hierárquico maior, acima dos meros fiéis que são mortais. Curiosamente, eu nunca vi um desses sujeitos dizendo assim: gente, Deus me procurou e por conta das minhas posturas recentes, eu fui rebaixado do cargo de apóstolo para bispo. Então, desculpa aí, mas a partir de agora me chamem apenas de bispo. Coisas do coração do homem, coisas de gente inescrupulosa tentando se autorizar a si mesmo, usando um expediente de revelação, expressões ligadas à religião, passando por cima das pessoas. As fake news também têm prejudicado o cultivo da fé cristã, pois têm ampliado a desconfiança de muita gente com relação às boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. A desconfiança tem crescido no coração de muita gente. À medida em que a gente vai ouvindo a respeito de histórias fantasiosas, à medida em que a gente vai se frustrando com pessoas interesseiras, inescrupulosas, a gente vai se fechando para boas notícias. E aí, quando a gente ouve alguém dizer assim: olha, Deus te ama tanto que foi capaz de enviar o seu filho para que ele ficasse perto de você, a gente já começa a duvidar lá no íntimo, dizendo: será que essa história aconteceu assim mesmo? Será que a gente pode celebrar o Natal com tanta tranquilidade assim? Será que Jesus de fato é quem Ele disse ser? De repente alguém vem e diz: Deus te ama tanto que foi capaz de sacrificar o filho dele no seu lugar. Bom, está certo, a história diz que de fato Jesus foi crucificado, mas será que de fato foi assim? Para morrer no meu lugar? Eu é que deveria ter morrido ali? Ou essa não passa de uma outra fake news? Deus te ama, uma terceira expressão, tanto que foi capaz de ressuscitar seu filho ao terceiro dia, para que nele tivéssemos vida. É bonito demais, é maravilhoso demais, é sobrenatural demais. Será que isso de fato corresponde ao que é verdadeiro? Esse anúncio é fidedigno? A gente pode pautar a nossa crença nisso? Ou é fake news? No meio de tantas notícias complicadas, a gente vai se fechando para ouvir boas notícias. E aí, algumas pessoas se aproveitam disso para semear ainda mais dúvidas no nosso coração. O que você tem aí no telão é uma meme criada pela American Atheist, com a sua tradicional campanha de final de ano, mostrando um cenário da manjedoura, com Jesus no centro, embalado com panos brancos, seu pai, sua mãe, os reis magos, uma estrela na parte de cima, tudo isso desenhado como se fosse algo infantil. E uma expressão dizendo: é mentira, não aconteceu assim, é fake news. Como é que você pode acreditar numa história tão tola assim?
tão ingênuo assim, é fake news. O texto bíblico que nos ajuda a encontrar um termo razoável para o cultivo da nossa espiritualidade, transitando no meio de notícias falaciosas, como são as fake news, sem perdermos a fé que pulsa por Deus e em Jesus, é o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo, detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João Batista. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao final de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Um texto como esse, em tempos de fake news, é um prato cheio para a gente dizer: não dá para acreditar. Como é que a gente pode acreditar numa narrativa onde um anjo aparece trazendo uma notícia dos céus? Numa narrativa onde uma mulher que é estéril e não pôde ter filhos a vida inteira, recebeu uma palavra de Deus e imediatamente foi curada. Foi gerado no seu ventre um filho,
E 9 meses depois, esse menino nasceu. São histórias que extrapolam a nossa razão. E num contexto de fake news, às vezes a gente pensa assim: não é possível. Não é possível ser verdade. Mas o que a gente aprende sobre as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus, tal qual nós lemos agora nesse texto, é o seguinte: elas foram cuidadosamente checadas por aqueles que as transmitiram. O evangelista que a gente acabou de ler chama-se Lucas. Lucas era um médico, alguém que lidava muito bem com a lógica, com a razão, com a ciência. Alguém que não se deixava levar por ideias vazias, baratas. Ele se curvou à fé. Mas ele queria que a sua fé tivesse alguns elementos consistentes. Ele queria que a sua fé fosse baseada em evidências. E por isso ele passou a investigar muito bem aquilo que ele ouviu a respeito do homem com quem ele nunca havia caminhado, Jesus de Nazaré. Os relatos foram transmitidos por testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, também decidi escrever-lhe para que tenha plena certeza. Lucas é um investigador. E a credibilidade dos eventos narrados por ele passa pelo fato de que Lucas utilizou as fontes primárias. Ele não escreveu um evangelho porque ele recebeu no seu celular algumas notícias que falavam a respeito de Jesus e, sem checar a verdade, a origem, a procedência, ele escreveu um evangelho. Não, ele procurou as testemunhas oculares. Ele foi conversar com gente que conviveu com Jesus, que sentou à mesa com Jesus, que ouviu as mensagens de Jesus proferidas diretamente a eles, gente que viu as curas feitas por Jesus, outros que estiveram com Jesus durante os dias que sucederam a sua ressurreição. Lucas esteve com essas pessoas. Ele era um médico e precisava pautar a sua fé em evidências consistentes. Além do uso de fontes primárias, ele pautou a sua fé e o seu texto de evangelho no uso de depoentes fidedignos. Perceba o versículo 2, que chama essas testemunhas oculares de servos da palavra. Gente com integridade, gente acima de qualquer suspeita. As pessoas que foram ouvidas por Lucas não foram pessoas histéricas, não foram pessoas fanáticas, que não tinham credibilidade no meio do povo, mas eram pessoas maduras, pessoas sensatas, pessoas que tinham uma boa vista diante do Senhor e diante de toda a sociedade. Gente que, quando era mencionada, os outros diziam assim: ah, foi com ele que você conversou? Foi com essa pessoa? Ele disse isso? Os depoentes eram fidedignos. E também as suas histórias eram facilmente verificáveis. Depois de investigar tudo o que as testemunhas oculares disseram, tudo o que os servos da palavra, depoentes fidedignos, colocaram diante dele, ele investigou tudo. Ele fez acariações, ele fez perguntas constrangedoras, tudo para eliminar a possibilidade de acréscimos que fossem banais e que não correspondessem aos fatos de verdade. Tudo para poder escrever um evangelho que nos levasse a construir uma fé consistente. Mas, Renato, então por que é que ele coloca a narrativa a respeito de um anjo? Por que ele coloca algo espetacular nessa narrativa? Porque todas essas pessoas disseram: foi exatamente assim que aconteceu. A simples tentativa de eliminar eventos sobrenaturais é uma tentativa, ou seria uma tentativa do evangelista, em convencer.
eliminando a verdade. Mas à medida em que ele coloca até mesmo os fatos difíceis de serem compreendidos, isso constitui uma prova da relevância das palavras que foram registradas. Tudo que foi dito por Lucas e registrado no seu evangelho foi também mencionado nas partes essenciais por esse historiador chamado Flávio Joséfo. Alguém que não tinha compromisso com a fé cristã, mas que disse assim: no primeiro século, havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Olha que coisa interessante, no final desse texto, Joséfo dizendo: olha, eu estou falando de Jesus, ele já morreu, segundo os seus discípulos ressuscitou e ascendeu para os céus, mas as pessoas que conviveram com ele ainda estão vivas. Eles ainda nutrem a fé em Jesus, eles ainda chamam Jesus do rei da vida deles. Essa tribo ainda existe. Eles estão andando por aí, nas praças e nas estradas, com a fé pautada no seu mestre. Renato, qual a importância da gente estudar isso no primeiro domingo de celebração do Natal? É importante a gente recordar essas coisas para que os ventos de dúvida não derrubem a nossa fé. Porque o tempo todo a gente é bombardeado de gente dizendo: você é mesmo um cristão? Você realmente acredita nessas coisas? E como se não bastassem as pessoas ao nosso redor nos falando dessa forma, nós também temos as nossas dúvidas aqui dentro, não é verdade? Há um tempo atrás, a Cibele me procurou e disse assim: Renato, você nunca tem dúvida a respeito da existência de Deus, do nascimento de Jesus, do fato de que Ele morreu numa cruz, ressuscitou, você não tem dúvidas a respeito disso? E eu respondi para ela: Cibele, eu flerto com essas dúvidas todos os dias. Todos os dias eu penso nisso. Será que o que eu estou fazendo por algo que de fato aconteceu e por alguém que existe, está me vendo, ou eu estou servindo a uma história falaciosa que foi criada para manter viva a esperança de pessoas que sofrem? E aí quando ela disse: e se você tem tanta dúvida assim, por que é que você continua crendo? E a minha resposta para ela foi: porque eu tenho colocado a minha confiança em algumas evidências. Eu tenho duas possibilidades diante das crises que eu tenho interiormente: ou colocar a minha confiança nas minhas emoções e nos meus sentimentos a respeito da revelação, ou especificamente na revelação dada por Deus e transmitida de maneira tão fidedigna por homens como Lucas, como a gente acabou de ver. A minha confiança está nesses relatos transmitidos a partir de testemunhas oculares, depoentes fidedignos e histórias completamente possíveis de terem sido investigadas e checadas por um homem como Lucas, um médico que era um amante da razão.
Em segundo lugar, as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus foram graciosamente concedidas num contexto de extrema desilusão. Versículos 5 e 7 dizem assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele e Isabel eram justos aos olhos de Deus, não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Nesses 3 versículos a gente tem pelo menos 3 pistas de desilusão. A primeira pista é a do sacerdócio exercido por Zacarias durante o governo de Herodes. Já não é ser fácil ser pastor, já não é ser fácil ser padre, mas ser um sacerdote debaixo do governo de alguém como Herodes, o grande, era algo muito mais difícil. Herodes era um tirano absolutamente cruel. Alguém que foi capaz de assassinar 2 das suas esposas. Não gostei de você não. Matou. Cansei de você. Matou. 3 filhos também o destrataram. E ele acabou com a vida dos 3. Porque com ele era assim. Quando as coisas funcionavam do jeito dele, tudo certo. Quando as coisas saíam do controle, ele assassinava. César Augusto disse que preferia ser um dos porcos de Herodes do que um dos seus filhos. César, o grande César, olhando para Herodes dizer assim: puxa vida, esse aí é terrível. Eu preferia ser um porco do curral desse sujeito do que ser um filho dele. Deus me livre nascer como um filho desse homem. No intuito de acabar com o Messias, que estava prometido para aqueles dias, ele também ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos. Fato histórico. Manda matar. De 2 anos para baixo, manda matar. Não é fácil viver debaixo do governo de alguém inescrupuloso assim. Assim como não é fácil a gente viver no contexto de tantos políticos corruptos do nosso país. Essa semana um outro governador foi preso por corrupção. Fazendo as mesmas coisas que estão sendo perseguidas há anos pela Lava Jato. Dá para acreditar. A gente chega no final do ano assim, com o coração fervendo de ódio muitas vezes, de indignação por conta dessas coisas. Não é fácil viver debaixo do governo desses homens. Mas Deus se valeu desse contexto de desilusão para se aproximar de um homem chamado Zacarias. Se ele fez isso, é exatamente o que ele pretende fazer comigo e com você durante as festividades de Natal desse ano. Ele deseja se aproximar de você no meio do contexto mais terrível de crise que você vem enfrentando. Crise financeira, crise profissional, porque o nosso Deus não pode conter o movimento que nasce no coração dele e o leva na direção de pessoas desiludidas, oprimidas e sem esperança. Uma outra razão por trás dessa desilusão de Isabel e Zacarias era a esterilidade de Isabel. Uma doença, esterilidade, ela não podia ter filhos. Nos nossos dias, não poder ter filhos é muito duro. Quem tem parentes, amigos, que sofrem por conta desse tema, sabem do que eu estou falando. Mas no tempo de Jesus era ainda pior. Sabe por quê? Porque dentro da religiosidade judaica, algumas pessoas acreditavam que quando alguém não podia ter filhos, é porque esse alguém tinha cometido algum pecado
muito sério diante de Deus. Lembram daquela história? Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse assim, com esse problema de saúde? Ele ou os seus pais? Para alguns judeus, os problemas de saúde não eram meros desarranjos de um mundo desconectado da Shalom de Deus, mas eram consequências de um pecado. E essa mulher, além da dor de não poder ter filhos, quando ela andava pelo mercado público, a gente pode imaginar algumas outras mulheres olhando para ela e dizendo assim umas para as outras: o que será que ela fez, né? O que será que ela fez de grave para o Senhor para ser punida dessa forma? Que coisa, não? Dá para imaginar o sofrimento de alguém que vivia numa situação como essa? Muitos de nós hoje em dia estão padecendo assim também por conta de problemas de saúde. Aí, quando a gente abre um exame médico e descobre aquele problema que a gente não queria perceber, o nosso coração se enche de tristeza e a gente se sente o pior dos mortais, como se a gente estivesse sendo excluído do restante da humanidade. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? É exatamente quando chega esse momento que Deus não se contém dos céus e vem na nossa direção para dizer assim: você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou do teu lado, caminhando com você, conte com o meu poder, conte com a minha graça, conte com a minha força. A terceira fonte de alimento para a desilusão de Zacarias e Isabel era a velhice de ambos. A velhice é uma bênção para quem chega nessa fase da vida com sabedoria e com maturidade. Sabedoria e maturidade é o que uma pessoa na terceira idade precisa ter para ter o seu valor preservado diante dos familiares e dos amigos. Até mesmo uma pessoa que tem muito dinheiro, na velhice, ela é desquerida e destratada, porque as pessoas só o procuram por conta da grana. Mas quando a gente chega nessa fase de vida com sabedoria e com maturidade, as pessoas nos procuram por quem nós somos. Chegar na maturidade dessa forma é lindo, é maravilhoso. Mas a velhice também traz consigo uma maldição, que é aquela sensação de que a gente já viu de tudo nessa vida, de que a gente já passou por todas as coisas que a gente tinha que passar, de que o melhor que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele já fez lá no passado. Está nas minhas histórias, está no meu diário, nos meus registros, como se Deus ainda não tivesse mais nada para fazer daqui para frente. Zacarias e Isabel chegaram nesse momento assim, sem a menor expectativa de que algo novo pudesse acontecer com eles. E aí Deus percebe esse negócio, e Deus faz questão de desbancar essa desilusão deles, para dizer assim: o melhor que eu tenho para vocês ainda não aconteceu. Quando a gente caminha com Deus, a gente precisa ter uma convicção, e essa convicção é a seguinte: enquanto houver vida, ainda há chance do Senhor nos surpreender, com a sua bondade, com o seu carinho, com o seu amor, com o seu abraço maravilhoso. Deus, quando encontra pessoas no meio da desilusão, Ele não consegue conter o movimento do próprio coração, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele transforma o nosso pranto em dança. É exatamente isso que Isaías disse no capítulo 9,
da sua profecia, texto que foi lido hoje na liturgia pelo Túlio. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. O tempo de desilusão não é para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. E o povo que anda na escuridão verá a luz. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. A gente pode estar passando pelo vale da desilusão, mas coisas lindas podem acontecer porque a gente está caminhando com o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus, segundo esse texto de Lucas, capítulo 1, foram claramente discernidas através de uma postura de reverência. O contexto era de desilusão, né? Mas a postura era de reverência. E é exatamente isso que fez toda a diferença naquele contexto. Problema todo mundo passa, gente. Dificuldade todo mundo tem. O que muda é a nossa postura diante das adversidades. Certo dia, Zacarias foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Uma grande multidão orava do lado de fora. Segundo 1 Crônicas 24, de 1 a 19, o grupo dos sacerdotes que faziam um rodízio para queimar incenso no templo era de 24 grupos. E dentro desses grupos, inúmeros sacerdotes. Sabe o que é que isso significa? Que era possível que um sacerdote passasse a vida inteira vendo os sorteios lá, sem ter a chance de entrar no templo para aquele momento tão significativo de acender os incensos que representavam a condução das orações do povo até o trono de Deus. Num contexto de desilusão, o sorteio trouxe o nome de Zacarias. E ele disse: eu? Agora? Na velhice? Nem esperava mais isso. E naquele exato momento, toda a atenção de Zacarias foi convergida para aquela experiência que estava prestes a acontecer. Eu imagino Zacarias chegando feliz da vida para a esposa, dizendo: você não sabe o que está acontecendo, eu fui escolhido. E de uma hora para outra, Zacarias não pensava em mais nada, ele não pensava nos problemas, ele não pensava nas dívidas, ele não pensava nos vizinhos, ele não pensava nos problemas familiares. Tudo o que ele pensava era: chegou o meu momento, chegou a minha hora, eu vou passar pela experiência mais marcante que um homem pode ter diante do Senhor. E ele vai para essa experiência, e o texto bíblico diz que enquanto ele entra no templo e começa a acender os incensos que representavam as orações dos santos, toda uma grande multidão orava com a expectativa de que as suas orações chegassem aos pés do Senhor. Ele não pensava em mais nada. Toda a atenção dele, os seus instintos, os seus afetos, os seus sentimentos, tudo convergindo para aquela experiência diante de Deus. E nessa postura de reverência, ele tem uma experiência através da qual as boas notícias de Deus lhe são confiadas. Infelizmente, a gente está chegando no Natal e junto com o Natal vem algumas dispersões.
os reencontros familiares, que são muito bons, são muito legais. Nessa época do ano a gente vai encontrando com gente que a gente não vê há muito tempo, né? Tem parente que a gente só vê em velório e em Natal, né? Que gostoso reencontrar com algumas pessoas. As festas são uma delícia. Arrumar as mesas, trocar os presentes, trabalhar na comunidade, tudo isso é muito interessante para a gente celebrar o Natal, mas a gente precisa reconhecer o fato de que todas essas coisas possuem um potencial de dispersão imenso. É possível que a gente passe pelo Natal sem que o Natal de Jesus passe por nós. Esse negócio não pode acontecer comigo, com você esse ano. A desilusão pode ser grande, as distrações podem ser imensas, mas a nossa postura precisa ser uma postura de reverência. Em algum momento dessas festividades, você precisa ficar sozinho aos pés do Deus que morreu na cruz por você. Porque vai ser exatamente nesse momento e nesse encontro que você vai ter as boas notícias que a tua alma tanto anseia. Isaías 55, a partir do versículo 1, diz assim: alguém tem sede, alguém está precisando de alguma coisa, de alguma manifestação especial da parte de Deus, venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Busquem o Senhor enquanto Ele está perto. Não se deixe envolver pela dispersão. Busque o Senhor reverentemente e você vai encontrá-lo. Eu vou repetir: busque o Senhor reverentemente, com todos os teus sentidos dispostos para isso, e você vai encontrá-lo, segundo o que nós acabamos de ler em Isaías 55. Em quarto lugar, as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus foram espantosamente envolvidas por um conteúdo sobrenatural. A gente já mencionou isso há alguns minutos atrás, né? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Às vezes a gente lê esse texto e a gente tem a impressão de que a gente só tem duas expressões sobrenaturais aqui: o encontro com o anjo e a notícia de que uma cura estava por acontecer. Mas existe uma terceira manifestação sobrenatural aqui. Não existe? O anjo disse: a sua oração foi ouvida. Às vezes a gente fica com aquela ideia de que as manifestações sobrenaturais de Deus só são aquelas que são dignas de arrepio, de serem colocadas nos jornais, de serem publicadas através de testemunhos maravilhosos, espantosos. Uma das manifestações mais espantosas e sobrenaturais desse texto é a menção de que o Senhor ouviu a oração de Zacarias. Com base nessa história, não tenho medo algum de dizer para você, nesse momento, se você tem alguma dúvida de que o Senhor ouviu aquela oração que você fez, não tenha mais dúvida. Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem recolhido as nossas lágrimas no odre dEle. E isso é espantoso e sobrenatural.
Qual a função desses eventos sobrenaturais nesse texto? Em primeiro lugar, convencer os fiéis de que o que estava por acontecer seria algo extraordinário. Imagine só, de uma hora para outra, Jesus aparecendo e dizendo assim: viu, gente, só queria dizer uma coisa para vocês, eu sou Deus, tudo em ordem, vocês estão prontos para me perceber por aqui? Vocês podem me ouvir? Vocês podem dar bola para aquilo que eu vou dizer? Com a intenção de preparar e pavimentar o caminho para a vinda de Jesus. Uma série de eventos sobrenaturais aconteceram para gerar nas pessoas daquele tempo a convicção de que Deus estava se movendo de maneira especial naquele momento. Deus estava por fazer algo muito grandioso. E esse algo grandioso era a vinda do Messias. Em segundo lugar, para convencer os personagens que seriam envolvidos no Natal a confiarem no que Deus estava fazendo. A gente vai conversar mais sobre isso na semana que vem, quando a gente vai conversar sobre aquela história em que um anjo aparece para Maria e diz assim: viu, Maria, você está grávida, mas não é do seu marido. Isso aconteceu por obra do Espírito Santo dentro de você. Eventos sobrenaturais às vezes acontecem porque Deus deseja reclamar nossa confiança. Que tal você confiar um pouquinho mais em mim? Eu não desisti de você. Eu estou por aqui atento. Eu não estou perdendo o bonde, não. Confie em mim. Em terceiro lugar, para convencer os que ouviriam a história posteriormente, a fim de que eles se rendessem ao mistério de Deus. Esses eventos sobrenaturais que nós temos nas Escrituras não foram registrados para gerar descrédito e ceticismo em nós. Pelo contrário, eles foram registrados para gerar exatamente o contrário. Vocês não estão vendo? Uma estéril deu à luz. Ela foi curada, isso não é fake news. Uma virgem engravidou por obra do Espírito Santo, e isso não é fake news, é fato. O Messias veio ao mundo. Tudo isso para nos convencer de que o Messias estava colocando os pés na história. Um outro evangelista, João, diz no versículo 20, no capítulo 20, versículo 30 do seu evangelho, finalzinho da sua obra: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Se você acha que os eventos que a gente tem descritos e narrados aqui, em Lucas, em João, em Mateus, são fantasiosos demais, são poucos, perto da totalidade daquilo que Jesus realizou ao longo de 3 anos de ministério entre nós. Muitas outras curas, muitos outros milagres, mas o que foi registrado para despertar em nós a fé, a fim de que venhamos a crer no seu nome. Em último lugar, as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus foram estrategicamente concedidas a serviço do nome de Jesus. A cura daquela mulher chamada Isabel não foi um mero presente para ela. Presente que Deus deu para ela e não deu para os outros. Não. Deus tinha um propósito maior com aquela cura. E esse é um padrão que a gente percebe em todo o Evangelho.
Cada uma das curas de Jesus é muito mais do que um benefício individual. Existe algo que Deus deseja fazer por trás dessas curas, por trás desses eventos. O seu filho será um homem com o espírito e o poder de Elias, Isabel. E preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria. Se existe uma coisa que os pais gostam de fazer com os filhos, é sonhar com o futuro deles. A gente adora essa coisa de ficar pensando assim, puxa vida, como seria legal se os meus filhos estudassem música? Como seria legal se os nossos filhos praticassem determinados esportes? A gente gosta de sonhar com os nossos filhos, com o futuro deles, às vezes até mesmo com a profissão deles. Esse direito não foi dado a Isabel. Esse direito não foi dado a Zacarias. Porque Deus já tinha planos para o filho deles. Esse vai preparar o caminho do Senhor. Vai ser alguém consagrado para a minha obra. Vai ser alguém que vai trabalhar para gerar arrependimento no meio do povo e apontar de maneira inequívoca na direção do Messias que eu vou enviar ao mundo. Essa é a vocação de João Batista. As bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, preste atenção nisso, não tem como alvo exclusivo um benefício para a gente. Mas elas nos são dadas com o propósito de fazer prosperar a glória do nome de Jesus. Todas as bênçãos, todos os presentes, absolutamente todos. Os nossos filhos não foram dados para corresponder às nossas expectativas. Eles foram dados por Deus, são presentes de Deus para fazer os planos do Senhor prosperarem. As nossas habilidades e os nossos dons não são presentes só para a gente, não. Alguns aqui são brilhantes intelectualmente, alguns aqui são brilhantes no manuseio de algumas peças, trabalham bem com as mãos, outros têm dons artísticos, outros têm dons para negócios, outros têm dons na área da matemática, são professores, são engenheiros. Esses dons não nos foram dados simplesmente para o nosso enriquecimento, mas para a expansão do nome de Jesus. Os nossos recursos e os nossos bens não têm sido dados para que a gente simplesmente possa desfrutar de uma vida mais próspera e tranquila. Eles foram dados e têm sido dados para que o reino do Senhor se expanda. A grande pergunta que eu faço para vocês nessa noite é a seguinte: você tem trabalhado de tal forma a fazer com que os seus filhos e a vida dos seus filhos, as suas habilidades e dons, os seus recursos e bens promovam a glória de Deus? É isso que está acontecendo, porque se não é o que está acontecendo, essa é a grande revolução que precisa acontecer a partir desse Natal. A gente precisa parar de olhar para os benefícios que Deus nos dá, os presentes dele, como coisas que ele dá simplesmente para satisfazer os nossos caprichos, não são. O texto bíblico que foi escrito por Paulo em Romanos 11 diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Tudo
tudo que eu e você somos, tudo que eu e você temos, para a honra e para a glória de Jesus. Tudo. Nesse Natal, resista ao ceticismo gerado pela onda das chamadas fake news e renda-se às boas notícias do Evangelho de Jesus. Quando pairar aquela onda de dúvida e você pensar assim, será que de fato esse negócio é verdade? Será que eu estou pautando a minha fé em algo fidedigno? Lembre-se, nós temos evidências fortes, o suficiente para manter a nossa fé de pé. Resista à dispersão gerada pelas festividades e encontros familiares a fim de discernir o que Deus tem para você. Eu sei, você já teve vários natais, mas não permita que os seus vários natais roubem de você a expectativa por algo novo que Deus pode fazer nos próximos dias em você. E por fim, resista à tendência de encarar as bênçãos de Deus como meros benefícios individuais. Os presentes de Deus são presentes dados pelo Senhor para que a gente possa promover a glória de Jesus.